Boa tarde a todos. Retomando as atividades da Semana de Recepção aos Calouros 2020, convidamos a professora doutora Maria Emília Fonseca, presidente da Comissão de Recepção aos Calouros 2020, para compor a mesa. Convidamos o professor doutor Tiago Marrara, vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária e professor associado do Departamento de Direito Público desta faculdade, à direita da professora Maria Emília. Convidamos a professora doutora Yara Pereira Ribeiro, membro da Comissão de Recepção aos Calouros e chefe do Departamento de Direito Privado e Processo Civil desta faculdade, à esquerda da professora. Professor doutor Caio Graco Pinheiro Dias, que é presidente da Comissão de Pesquisa e professor do Departamento de Direito Público. Tudo bem? Ok? Muito bem. Então, seguindo com com a programação, né, da agora à tarde, eu passo a palavra, eu queria agradecer a vocês mais uma vez, passo a palavra ao professor Tiago Marrara, que falará um pouco com vocês a respeito da USP. Então, essa conversa agora chamaria Conhecendo a USP. Na programação, nós temos, então, Conhecendo a FDRP. Depois, nós temos informações sobre a graduação e sobre a COC e o laboratório. Vocês entenderão bem as razões deste painel, porque são informações bastante administrativas e de um universo que vocês se deparam agora. Lá na frente, os que aqui já passaram por esse percurso, foram sugestões, inclusive, de outros alunos, que vocês pudessem ter o maior número de informações possíveis para se matricularem, para entenderem o que é um laboratório, para entender como é uma grade horária, enfim, entender um pouco da USP e da Faculdade de Direito, ok? Como diz a Semana Jurídica, vocês fazem parte de tudo isso, né? Esse refrão não é por nada, cada Semana Jurídica tem um tema. E esse foi o tema deste ano, tá bom? Obrigada. Bem-vindos à Universidade de São Paulo e à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. É uma grande satisfação participar dessa fala de abertura e para explicar um pouquinho da Universidade de São Paulo. Eu também lembro quando cheguei aqui em 1998, tinha quase nenhuma ideia do tamanho da universidade. Isso aqui é bastante amplo, demorei décadas para entender a Universidade de São Paulo, então fiquem tranquilos que o meu interesse é mais ou menos passar informações úteis, estratégicas, então não fiquem preocupados se não gravarem absolutamente tudo que for dito aqui. Eu gostaria de dizer que vocês tomaram uma ótima decisão em escolher a Universidade de São Paulo e eu vou explicar um pouquinho depois por quê. Só contar 3 histórias, um pouco da vivência que eu tive nos últimos anos como advogado e jurista, e isso tem a ver um pouco com essa decisão que vocês tomaram. Eu me lembro que há alguns anos, trabalhando no escritório de advocacia, nós tivemos um cliente que decidiu anunciar no UOL que um cometa iria se chocar com a Terra. Isso gerou uma série de ações judiciais contra esse cliente, mas o intuito do cliente era muito simples. Ele tinha um interesse em anunciar um veículo que estava para ser lançado, na verdade era a Citroën no caso, mas isso gerou um alarme na população em geral. E para resolver aquele caso, eu me lembro muito que a gente teve que estudar não só psicologia, mas também estudar aquele cometa, estudar aspectos de astronomia, tudo isso para resolver o caso concreto. Mais recentemente, Paulo está aqui, ele sofre comigo em alguns casos, nós tivemos que trabalhar num processo de revisão contratual de saneamento básico, não é, Paulo? E, entre outras coisas, decidir, por exemplo, se uma empresa privada poderia importar esgoto de um município para outro. Se essa empresa privada poderia tratar lodo com as suas infraestruturas criadas para tratar o lixo domiciliar. E em outro caso, ainda mais recente,
nós tivemos que passar para o município para fazer um plano diretor, uma lei de desocupação do solo, também com uma equipe aqui da universidade, com a professora Flávia, alguns alunos formados. E nesse trabalho, entre outras coisas, nós tínhamos que decidir qual seria a altura dos edifícios da cidade, qual era o tamanho ideal de calçada, qual era o índice de construção aceitável, se os prédios históricos deveriam ser protegidos ou poderiam ser derrubados. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que vocês tomaram uma ótima decisão de escolher a Universidade de São Paulo e de escolher a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, pelo fato de que a Universidade de São Paulo, como poucas no Brasil, e a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto também, oferecem a vocês a possibilidade de acessar uma série de outros conhecimentos que são extrajurídicos. E um bom jurista hoje não é só um jurista, um advogado, um juiz, um promotor, que conheça muito bem a técnica jurídica, que conheça muito bem a dogmática. Um jurista diferenciado, não é como gostam de usar lá em São Paulo, não é? Ou um bom jurista, na verdade, é aquele que é capaz de ir a outros ramos de conhecimento e a outras disciplinas e acoplar o direito a essas outras disciplinas para encontrar boas soluções ao caso concreto. Paulo sabe bem, nós tivemos que estudar esgoto, nós tivemos que estudar chorume, nós tivemos que estudar tudo que vocês imaginarem de saneamento básico para resolver um caso jurídico. E aqui na Universidade de São Paulo vocês têm essa grande possibilidade de frequentar as outras universidades. E em Ribeirão Preto, especialmente, essa oportunidade é potencializada. Na minha época de graduação só havia São Francisco, eu estudei na São Francisco, e infelizmente nós não tínhamos essa chance de acessar com tanta facilidade as outras unidades da Universidade de São Paulo. E aqui a poucos passos vocês estão na escola de enfermagem, vocês estão na escola de química, na economia, na administração, na psicologia, na medicina, e tudo isso hoje é muito importante para um bom advogado, para um bom promotor, para um bom juiz. Além disso, eu diria que um bom operador do direito é aquele que é capaz de superar essas barreiras e polaridades que nós vemos hoje na sociedade. Vocês sabem que há uma grande diferença entre o mundo virtual e o mundo real, e nós precisamos lembrar disso constantemente, até em sala de aula. No mundo virtual, todos sabem, quando nós não gostamos de alguém, quando nós discordamos, é fácil resolver o problema. Basta bloquear, basta extinguir um perfil, basta silenciar as notificações, que o problema está resolvido. Isso que eu chamo de facebookização das relações. A internet tem coisas muito boas, mas tem gerado efeitos interessantes. E um deles é exatamente o uso da rede, não para encontrar a diferença, mas para encontrar aquele que reproduz o que eu já penso. E isso tem tornado o jurista que é capaz de dialogar, que é capaz de conviver com a diferença e conviver com a diversidade de pensamentos e de ideologias, uma peça muito rara. E o mercado procura hoje, também a administração procura hoje, pessoas capazes de transitar, capazes de dialogar com as mais diferentes pessoas, com as mais diferentes ideologias, com as mais diferentes perspectivas. E aqui também na Universidade de São Paulo vocês vão ter essa possibilidade, não só por poderem frequentar outras unidades de ensino, mas também porque a universidade tem um ambiente em si muito plural. Vocês vão conviver com pessoas das mais diversas regiões do Brasil, vocês vão conviver com pessoas das mais diferentes raízes étnicas, das mais diferentes realidades sociais, e isso tudo é muito enriquecedor e muito valoroso, muito importante hoje na nossa realidade. Aquelas pessoas que confundem o Facebook com a vida real não terão o mínimo sucesso na sua vida profissional. Pessoas que apagam as outras por diferenças de pensamento, por discordâncias, não têm espaço numa sociedade plural. Só aquelas pessoas capazes de dialogar, de insistir na comunicação, apesar das discordâncias e da diversidade e das diversidades, é que terão espaço na realidade em que nós vivemos. Tá bom? Então, eu queria dizer que vocês tomaram uma ótima escolha, porque a USP oferece esse ambiente plural, a USP oferece muitas realidades distintas, muitos espaços de convivência, e aproveitem todos esses espaços.
Eu até fiz isso exageradamente na minha graduação, né? Eu toquei na bateria, em jogos jurídicos, fui do centro acadêmico, fui 4 anos da representação discente, fui do escritório jurídico, enfim, fiz o que vocês... fiz aula em disciplina dentro do Museu de Arte Contemporânea, enfim, isso é possível. Se vocês quiserem fazer uma aula na psicologia, vocês podem, se vocês quiserem fazer uma disciplina na economia, vocês podem, e eu recomendo fortemente que vocês façam isso, tá bom? O tempo passa bastante rápido, então aproveitem também os jogos jurídicos, não é? O Interusp, Interunidades, tudo que vocês tiverem, porque esses momentos são muito importantes, enriquecedores, e também essenciais para o aprendizado, porque o aprendizado não se faz só dentro da sala de aula. Eu diria que o aprendizado mais importante é o extra-sala, né? O aprendizado nos espaços de convivência. Né? É aí que a gente se depara com a pluralidade, com a diversidade, com a riqueza de concepções e perspectivas. Tá bom? Bom, gente, vamos falar um pouquinho aqui da USP, então, só para não ficar contando da minha história, né, e da minha vida de estudante. Depois o Caio pode falar um pouco da dele também. Vamos falar um pouquinho da universidade, o que ela tem e o que ela oferece para vocês. Vou fazer uma apresentação relativamente rápida aqui. Então, veja, a Universidade de São Paulo é uma universidade relativamente recente, se comparada com grandes universidades latino-americanas e estrangeiras, europeias, não é? Como a Universidade de Coimbra, como a Universidade de Bolonha e assim por diante. A universidade foi fundada em 1934, tem lá os seus 80 e poucos anos, não é? E absorveu, com a sua fundação, uma série de faculdades que pré-existiam. Algumas das faculdades aqui do campus de Ribeirão Preto pré-existiam à própria universidade, não é? E a farmácia também, não é? E em São Paulo, claro, a Escola Politécnica, a Escola de Medicina, a Escola de Direito também precederam a criação da universidade. Então, a universidade foi feita com essa, não é, somatória de muitas unidades, de muitos institutos que já existiam. E, recentemente, a universidade tem ainda incorporado instituições pré-existentes, como a Faculdade de Engenharia de Lorena, que foi incorporada pela Universidade de São Paulo há alguns poucos anos, e hoje é parte da nossa estrutura, tá certo? Nós estamos dentro de uma universidade pública, estatal, não é? Pertencente ao Estado de São Paulo, sustentada basicamente com recursos do ICMS. Nós temos aí um orçamento, Gisele me corrija, o controlador está tirando a dor do orçamento, não lembra, né? Mas mais ou menos uns 6 bilhões de reais de orçamento. Esse orçamento advém basicamente de contribuições do ICMS, portanto, nunca deixem de pedir nota fiscal paulista, porque senão vocês vão ficar sem universidade, não é? Nota fiscal paulista é muito importante para nós, é o que paga nossos salários e o que sustenta tudo isso aqui, não é? O ICMS é fundamental porque no Estado de São Paulo nós temos uma grande vantagem em relação a outras universidades brasileiras. O secretário não decide o nosso orçamento anualmente, esse orçamento já é pré-fixado como um percentual da arrecadação de ICMS. Isso é bom de um lado, porque nós ficamos, de certa maneira, imunes aos humores do governo, mas, de outro lado, é um pouco complicado, porque quando a economia vai mal, a universidade também perde automaticamente recursos, né? Então, nesses anos de crise, a universidade perdeu muitos recursos, isso gera algumas restrições na prática. Tá bom? Vejam, nós somos também uma autarquia, é importante dizer, isso significa que a USP tem uma personalidade jurídica de direito público, ela é uma pessoa jurídica autônoma do Estado, não é, em relação ao Estado de São Paulo, em relação às secretarias do governo do Estado de São Paulo, não é, com seu orçamento próprio, com seus servidores próprios e funciona dentro de um regime jurídico administrativo, ou seja, dentro de um regime jurídico de direito público marcado por uma série de poderes. Então, nós temos poderes, não em sala, né, Caio? Mas, enfim, nós temos alguns poderes, né, que as universidades privadas não têm, mas nós também nos submetemos a uma série de limitações que não incidem, e obrigações que não incidem sobre as universidades privadas. Então, por exemplo, se a GV desejar comprar um livro, basta que o funcionário da GV ligue na livraria ou entre na internet e compre o livro. Se nós, né, Gisele, desejarmos comprar um livro, Gisele vai ter que fazer um edital, publicar o edital, abrir a licitação, esperar as empresas que desejam concorrer para oferecer aquele livro. Pode ser que o livro chegue 5 anos depois, dependendo da situação, né, Gisele? A gente está tentando melhorar isso, mas... Quem sabe o nome disso que ele falou agora? Burocracia, esse é um bom termo. Licitação. 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 Depois, mas eles sabem que é Lava Jato, é basicamente a mesma coisa, licitação e Lava Jato. É o novo nome. Mas, enfim,
né, Gisele? Enfim, então nós temos algumas limitações, claro, não esperem de nós, até por sermos uma instituição pública que vive de recursos públicos, a mesma agilidade, por vezes, de uma instituição privada. Né? A instituição privada trabalha com dinheiro privado e tem flexibilidades de um regime privado. Nós temos algumas limitações do direito público e vocês, por vezes, sentirão o impacto dessas limitações. Mas, ainda assim, nós conseguimos ter uma faculdade de excelência, a faculdade está entre as melhores do Brasil, apesar de ser muito recente, de ter só 12 anos. Nós temos uma infraestrutura muito boa, eu acho que a infraestrutura é incomparável, lógico que a gente sempre tem que melhorar, não é? Mas é uma infraestrutura muito boa. Nós temos uma biblioteca que, apesar de nova, é muito boa. Nós temos funcionários muito bons, né, jovens e dedicados, que estão sempre por aqui. E, enfim, um corpo também de alunos, de professores jovens, né, que, de certa maneira, comparativamente ao que eu vi na minha formação, estão bastante presentes. Né? Então, eu acho que isso é um ponto até distintivo de Ribeirão para outras faculdades. Né? A relação com os professores é muito mais simples, mais fácil e mais direta. O que nem sempre é bom, né? Porque a gente às vezes fica sabendo de coisas que a gente nem queria saber que existem. Né? Mas, enfim, tá? É uma vantagem. Bom, como eu falei para vocês, a USP é uma autarquia, não é todo o patrimônio aqui é público, então significa que vocês não podem beber bebida alcoólica aqui dentro, porque isso aqui é bem público, não é? Às vezes aparece alguma coisa numa garrafa d'água, mas enfim, né? Tem umas limitações. Né? Então, e a universidade está dividida em 8 campi. Nós estamos no campus de Ribeirão Preto, além disso nós temos São Paulo. São Paulo é bem complexo, porque além do campus de Butantã, nós temos o quadrilátero Saúde e Direito, em que nós temos a saúde pública, a medicina, a faculdade de Direito, lá no centro. Nós temos também a EASH, que é a USP Leste. Né? Então o campus de São Paulo é mais complexo um pouco. Depois nós temos Piracicaba, que tem Exalc, uma grande escola, né? Que hoje também tem economia, está entrando um pouco no campo das FEAs aí, tem cursos novos. Né? A Pirassununga, que tem curso de engenharia de alimentos, agronomia, uma série de coisas aí interessantes, mais na área de agrárias. Lorena, que é um campus novo, que foi absorvido recentemente com engenharias. E Santos, que é nós chamamos de campus, mas é algo muito pequenininho, em que a Poli oferece algumas aulas de engenharia do petróleo. Eu até digo para vocês que há rumores de que Santos talvez não continue, né, que talvez volte para São Paulo, eu não sei se isso vai acontecer ou não, mas por enquanto está lá. Né? A universidade também tem uma série de museus. Aliás, eu mencionei aqui 4 museus, porque esses museus são independentes, mas além disso nós temos os museus dentro das faculdades, que eu não mencionei aqui. E muitos desses museus oferecem cursos de formação e disciplinas, então vocês podem fazer as disciplinas no museu. Alguém gosta de história da arte, arte contemporânea. Eu mesmo fiz uma disciplina que se chamava Exercícios do Olhar, Fenomenologia da Arte. A gente parava para ver as árvores do campus e os traços, a sombra, mas foi bom. Para quem não enxerga muito, porque como eu tenho 10 graus, foi bom, valeu a pena. Não, mas mentira, a disciplina era bem legal. Bem legal, tá? O professor ouvir isso vai ficar chateado. Né? Era muito boa a disciplina. Nós temos vários hospitais, né? Hospital veterinário, hospital universitário, temos aí algumas autarquias vinculadas à USP, como o Hospital das Clínicas aqui, o Hospital das Clínicas de São Paulo. Né? Temos institutos especializados, enfim, a universidade é muito grande, ela é gigantesca. Né? Até como mencionei para vocês, o Museu do Ipiranga, pouca gente sabe, é da USP, né? Ele está agora em reforma por conta das comemorações de 2022, que são 100 anos da Semana de Arte Moderna, 200 anos da independência do Brasil, e se pretende ali fazer uma grande comemoração. Né? Também, para quem é de São Paulo, aquele museu que fica na frente do Parque de Ibirapuera, que antes era o famoso, maravilhoso Detran, né? Agora é o Museu de Arte Contemporânea. Tem até um restaurante ótimo lá em cima, o Vista, em que gravam Masterchef, aquilo é a USP. Né? Então, e tem uma coleção de arte contemporânea excelente, fabulosa, gratuita, com exposições. Também há várias disciplinas para alunos. Quando vocês forem a São Paulo, visitem. Aquilo é parte da universidade, é um acervo que a universidade põe gratuitamente à população e pouca gente conhece. Né? A Biblioteca Mindlin, que foi um acervo deixado pelo Mindlin, né, pelo José Mindlin, pela família, também é parte da USP, está lá em São Paulo. Enfim, temos muita coisa. Aqui em Ribeirão nós temos o Museu do Café, se não me engano estava em reforma, não é? Mas temos o Museu do Café, porque o Caio acho que talvez explique isso. Né? Esse campus derivou de uma fazenda doada, né,
por um grande cafeicultor, não é? Schmidt, alemão, de origem alemã, de ascendência alemã, e que deixou esse campus para a universidade. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia da grandiosidade da universidade, nós temos 183 cursos de graduação. Quer dizer, se vocês se arrependerem de terem entrado aqui na Faculdade de Direito, vocês têm bastante opção. Bom, eu quero fugir para algum lugar. Tá, dá para fugir. Né? Aliás, isso é muito legal da USP, porque a USP oferece processos de transferência interna e processos de transferência externa. Né? Então, algumas unidades aceitam alunos de outras áreas. Então, pode ser que eu quero migrar para a história, para a geografia. Então, algumas unidades aceitam essas migrações internas. Né? E também há a transferência externa. Não é? Pessoas que, às vezes, não conseguiram passar para o ingresso no primeiro ano, podem começar uma faculdade fora e, ao longo do curso, elas prestam FUVEST e entram pela transferência externa. Então, às vezes vocês têm algum amigo, alguém que queira entrar, mas já quer fazer a faculdade, pode prestar, né, no segundo ano, no terceiro, um processo de transferência externa e ingressar na Universidade de São Paulo. E isso a USP faz para não deixar as vagas, que são custeadas pelo povo do Estado de São Paulo, ociosas. Então, nós abrimos e reputamos esse processo muito importante para que essas vagas não fiquem ociosas. Tá? Então, nós temos esse cuidado. Tá? E, então, se vocês vão ver que, ao longo dos anos, vários alunos novos aparecerão. Né? Os transferidos. Às vezes surgem umas tensões, né? Depois a gente comenta isso. Nós temos também 269 cursos de pós-graduação estrito sensu. Pós-estrito sensu indica basicamente mestrado e doutorado. Então, vejo que nós temos mais cursos de mestrado e doutorado do que cursos de graduação. Né? A USP é uma grande universidade de pesquisa. Aí eu vou chutar, Caio, você me corrige. Eu não sei se a USP ou o Estado de São Paulo, mas respondem por 1/3 da pesquisa do Brasil. A USP. Então, isso é muita coisa, né? Muita pesquisa produzida na USP, sozinha. Não é? Então, se vocês compararem a USP com todas as outras federais e particulares somadas, não é? Então, nós temos aí 1/3 de pesquisa gerada aqui. Nós temos 58 mil, mais ou menos, estudantes de graduação. Então, dá para conhecer bastante gente. Né? Tinha até uma rede social da USP, se não me engano, mas acho que... eu não sou parte, o Caio deve ser parte, então, STOA. Tá. Então, né, quem quiser uma rede nova, estiver cansado das antigas, pode usar o STOA. E temos 30 mil alunos de pós-graduação estrito sensu, são mestrandos e doutorandos. Além disso, nós temos pós-doutorandos por aqui. Né? E nós temos alunos da terceira idade também. Nós temos o curso de Direito para a terceira idade, que agora vão chamar alunos 60+. Não vai ser mais alunos da terceira idade, 60+, mas vocês vão ver que tem turmas do Direito aqui da terceira idade, também é gratuito, aberto para a população, não é uma atividade de extensão que a universidade faz e é bem interessante. E a USP, em geral, tem 8 mil, quase 9 mil alunos de especialização. Eu diria que uma boa parte desses alunos de especialização estão na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, porque, diferentemente da São Francisco, Ribeirão Preto tem um volume muito grande de cursos de especialização. Então, vocês perceberão que às sextas e sábados essa faculdade se transforma a uma outra comunidade acadêmica dos cursos de especialização, que são alunos formados, pessoas que já atuam e que vêm fazer algum tipo de aprofundamento, né, aqui dentro da faculdade. Tá bom? Só explicar um pouquinho também a estrutura de poder dentro da universidade, porque ela é um pouco complexa. Né? Então, a universidade, eu fiz uma pirâmide, não é assim tão simples quanto parece, né? Mas eu fiz uma linha aí de poder. Né? Então, os órgãos mais poderosos dentro da universidade são os órgãos colegiados, né? A começar pelo Conselho Universitário, né? Que é chamado de CO por razões óbvias. Né? E não daria para escolher outra, né? Tem que ser CO mesmo. Né? Pode chamar de conselho também, é melhor assim. Ou CO ou conselho, não usem outra. Né? Tá? E o CO é o órgão máximo da universidade, né? É o grande conselho, dele participam o reitor, o vice-reitor, o procurador-geral, né? E todos os diretores das unidades. Depois nós temos a reitoria, então vejo que a reitoria, na verdade, está subordinada ao colegiado, que é o CO, né? O professor Varran Agopian, que é um professor de engenharia, é o nosso atual reitor, né? E o professor Hernandes, que é da física, é o nosso vice-reitor. Nós temos depois os conselhos e pró-reitorias, que são órgãos setoriais que atuam com competência sobre a USP inteira. Não é? Nós temos o conselho de graduação, o conselho de pós-graduação, de pesquisa e de extensão e cultura universitária.
A cada um desses conselhos se vincula uma pró-reitoria. Então, o conselho também está acima do pró-reitor. Não é o pró-reitor preside o conselho, mas o conselho fica acima nas deliberações. Vocês conheceram hoje de manhã a pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária, que é a professora Cidinha, lá da Odonto de Bauru, tá bom? Depois, unidades. O professor Caio vai explicar melhor a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, mas só para vocês saberem. Nós temos, basicamente, na USP, 42 unidades de ensino e pesquisa. Eu acho que até coloquei esse dado aqui em algum lugar, ou não coloquei, não lembro. Não. Mas, enfim, nós temos 42 unidades de ensino e pesquisa. Então, a FDRP é uma dessas unidades de ensino e pesquisa. A FD também é uma unidade, né? A FDRP é a segunda mais nova. A mais nova, se não me engano, é a Educação Física de Ribeirão Preto. E, por incrível que pareça, apesar de toda essa infraestrutura que nós temos aqui, nós somos o segundo menor orçamento da Universidade de São Paulo. Então, nós somos o segundo mais pobre da Universidade de São Paulo, né? Mas temos a infraestrutura invejada por todos, inclusive o pessoal da FEA ali, né? Eles ficam assim com a gente um pouco. Mas, enfim, nós temos um orçamento pequenininho, mas as coisas aqui estão indo bem, funcionam bem, né? E como é que é a estrutura dentro dessas unidades? Isso vale tanto para a Faculdade de São Paulo, para a Faculdade de Medicina, para a Faculdade de Ribeirão Preto, a estrutura é sempre igual. Nosso órgão máximo é a congregação. Isso não é nenhum órgão religioso, muita gente confunde. Às vezes eu falo, hoje tem reunião da congregação. As pessoas acham que eu vou... É verdade, Gisele. Muitas pessoas já me perguntaram, mas não sabia que você era, se fosse ateu. Eu falei, mas, enfim, temos a congregação maravilhosa todos os meses, uma vez por mês. Para quem não tiver o que fazer, pode acompanhar online os nossos debates, são muito elegantes, como o Supremo, é do mesmo nível, né? Então, se vocês quiserem acompanhar, só não tem toga ainda, toga não. Né? Mas, enfim, isso se chama vestes talares. Né? Vestes talares nós só utilizamos em alguns momentos raros, né? Mas na nossa congregação não há vestes talares. Mas as discussões são da mesma elegância e nível que as do Supremo. Então vocês podem assistir, é ao vivo mesmo, de verdade. E é bom quando às vezes a gente esquece que está gravando, aí que fica bom, né, Gisele? Mas, enfim... então, temos a congregação, abaixo da congregação a diretoria, né? Logicamente, a diretora preside a congregação, mas a congregação, hierarquicamente, está acima da diretoria. A professora Mônica, que é a professora da Faculdade de Direito de São Paulo, é a nossa diretora, e a professora Maísa, que é a professora titular da FEA, Ribeirão, é a nossa vice-diretora atualmente. Nós tivemos, até o momento, 3 diretorias, né? 3 gestões de diretoria, tá bom? E abaixo da congregação e da diretoria, nós temos comissões setoriais, que espelham aquelas comissões, aqueles conselhos, né? Então, temos comissão de graduação, vocês vão ter uma intensa relação com essa comissão, né? Então, todas as questões de equivalência de disciplina, falta, passagem de notas, cálculo de média, tudo isso vai lá para a comissão de graduação. Depois nós temos a comissão de pesquisa, o professor Caio está aí, não é? Para aqueles que quiserem fazer iniciação científica, desenvolver algum tipo de pesquisa, comissão de extensão e cultura e a comissão de pós-graduação, que para vocês talvez não seja ainda tão relevante no momento. E, enfim, nós temos os departamentos. Os departamentos são 3 aqui na nossa faculdade, na São Francisco são 9, né? Mas há uma tendência na Universidade de São Paulo de extinguir esses departamentos. Tá? Então, já existem algumas unidades na Universidade de São Paulo que não têm departamento. Por exemplo, a Educação Física de Ribeirão Preto não tem departamento. A EASH de São Paulo, que é gigantesca, não tem departamento. Mas aqui os professores estão agrupados em pequenos núcleos, né? Às vezes chamados de rings, e o de Direito Público, o de Direito Privado e o de Filosofia e Disciplinas Básicas. São 3 departamentos. Né? Então, os departamentos têm um papel muito relevante para resolver questões, principalmente de respeito às obrigações docentes, não é? Então, se o docente falta, não falta, está chegando atrasado, não está, se cometeu, agrediu o aluno, entrou num conflito, é preciso um processo disciplinar, não é? Isso tudo é resolvido no âmbito departamental. O chefe de departamento ele tem poderes disciplinares, que são poderes de apuração e punição por falhas, né? A diretoria também tem esses poderes disciplinares, mas as comissões e os conselhos da USP não têm esses poderes disciplinares. Tá bom? Então, eu diria que essa é a estrutura de poder. Essa estrutura de poder, principalmente nos colegiados, ela é muito dominada pelos docentes.
né? Isso é um fato. Os docentes dominam esses órgãos colegiados, o que torna para os funcionários e alunos muitas vezes difícil derrubar o posicionamento dos docentes, principalmente quando eles estão juntos. Mas como a gente briga bastante, às vezes é fácil derrubar, né? Então vejam que os docentes são mais ou menos 70% da composição dos colegiados, Caio me corrige, né? 70%. E, além disso, nós temos representantes dos servidores não docentes. Infelizmente, na minha opinião, essa representação só ocorre no âmbito do CETER da congregação, se não me engano, não é? Até algumas políticas mais recentes de permitir agora nos departamentos a participação de docentes com voz e voto, né? E os alunos também podem participar dos colegiados, até estimulo muito a vocês que participem desses órgãos colegiados na qualidade de representantes discentes. Eu fui representante discente por 4 anos, até hoje tem pessoas que não falam comigo, mas enfim, mas é uma experiência boa, foi dali que eu acabei indo para o direito administrativo, da representação discente. Foi, eu adoro fazer normativas, vocês vão ver, né? Enfim, essa é a estrutura, o organograma maravilhoso, para quem gosta de administrativo isso é muito legal. Esse é o organograma da Universidade de São Paulo, então lá o conselho lá em cima, né? A controladoria onde eu estou, tá? As comissões ligadas ao conselho universitário, a controladoria também é um órgão assessor do conselho universitário, depois os vários conselhos, né? O COG, o conselho de graduação, o COPGE, que é o conselho de pós-graduação, COPQ, pesquisas, e COSEX, que é a extensão e cultura universitária, tá bom? Depois vem a reitoria, os museus, unidades, enfim, essa é a estrutura. E aqui a reitoria, especificamente, vejam que há muita coisa, né? Eu tenho uns colegas aqui que acham que a reitoria são 3 pessoas, né, que conversam assim. Eu falo, não é assim a reitoria, tem gente lá que a gente nem vê, né? É gigantesca a estrutura da universidade. A gente só percebe isso quando vai para a reitoria. Mas eu separei algumas coisas aqui da reitoria que parecem importantes para vocês. Em primeiro lugar, a ouvidoria. Muitas vezes, quando há irregularidades no funcionamento do serviço público, na unidade, pode ser que a unidade não tome providências. Não é? Isso acontece, porque o professor é chefe do professor. O professor, às vezes, não tem aquele estímulo para se indispor com um colega. Então, às vezes, aquilo que tem que ser resolvido e apurado não anda. Isso é um fato. A gente está falando de estrutura de poder, eu posso falar sobre isso com vocês sinceramente, não há nenhum problema, né? Infelizmente, essa estrutura não funciona. Por quê? Quem é o chefe dos docentes? É outro docente. Aquele chefe vai ficar por 2 anos, depois volta a ser docente. Então, às vezes, ele toma providências, ele fica com medo de sofrer represálias. Enfim, o fato é que não esperem muito do poder hierárquico de um docente sobre o outro. Da mesma forma que os alunos não vão fazer a mesma coisa, né? Quando os alunos estão lá no centro acadêmico, um faz uma coisa errada, os próprios colegas também não estão muito dispostos a apurar aquilo. É normal do ser humano, a magistratura é a mesma coisa, né? Enfim, por isso que criaram o CNJ, inclusive. E até tendo consciência desse problema, né, que muitas vezes o poder hierárquico não funciona, as instituições públicas foram estimuladas, até hoje por lei, a criar as ouvidorias. Né, Paulo? Nós mesmos já fizemos denúncia na ouvidoria, né? É que a gente estava errado na nossa denúncia, mas, enfim, a gente fez para ver se funcionava só, na verdade. Funcionou, né? E, então, vejam, depois nunca mais vou fazer uma denúncia depois daquele dia. Mas, enfim, se vocês tiverem algum problema que não foi resolvido, vocês podem recorrer à ouvidoria geral da Universidade de São Paulo. Tá? Lógico que sempre tentem resolver o problema aqui, é muito melhor, né? A gente pode resolver, dialogar, tem um ponto de apoio aqui da ouvidoria, que é a Isabel é o ponto de apoio, está lá na diretoria, né? Ela é um representante da ouvidoria dentro da unidade, e os próprios chefes de departamento têm capacidade de poder para resolver problemas. Mas, se não funcionar, ou se por alguma razão vocês não quiserem se expor, vocês podem levar isso à ouvidoria. Tá? A participação de vocês, que são usuários desse serviço público, é muito importante para que nós aprimoremos a universidade. Se vocês não trouxerem o que está errado, o que está acontecendo de ruim, nós não conseguimos melhorar a universidade. Então, nós precisamos desse feedback. Tá bom? Outra coisa importante, a Alcane, Cláudia está aqui. A Alcane é um escritório que é o Hospital de Cooperação Nacional e Internacional, né, Cláudia? A Cláudia está aqui, a Cláudia é nossa gestora do Escritório de Cooperação Internacional e Nacional. Se vocês quiserem uma bolsa para a Alemanha, falem com ela agora. Né, a Cláudia gerencia esses intercâmbios todos, todas essas relações institucionais, faz os nossos informativos, faz aquelas nossas... Enfim, faz muita coisa aqui, né? O nosso jornal semanal pela comunicação. Tá? Mas nós temos um escritório geral chamado Alcane, que cuida de relações internacionais na USP.
Depois, eu coloquei aqui a PG, porque eu indiquei a PG para vocês? Porque lá vocês podem conseguir um estágio, né? A Procuradoria-Geral da Universidade. Muitos alunos estagiam na Procuradoria-Geral da Universidade. É um lugar dentro da USP em que vocês podem fazer prática, né? E a Procuradoria ela está distribuída em vários campi. Então, alguns alunos nossos fazem estágio aqui na Procuradoria. Também alguns fazem estágio na Alcane, fazem estágio na Agência de Inovação. Enfim, há muitos espaços na universidade para vocês fazerem estágio. Pois, Prefeitura do Campus. Quando falar em prefeitura, nós não estamos falando da prefeitura do município de Ribeirão Preto. Nós estamos falando da prefeitura do campus. Cada campus tem uma prefeitura. Ah, eu tive um problema lá no ginásio do campus. Tive um problema, estava nadando na piscina Erodil. O que aconteceu? Um dia isso, algo assim, né? A pessoa quase foi sugada para o subterrâneo da terra. Então, isso é um problema da diretora da Faculdade de Direito? Não. Isso é um problema da prefeitura. Ah, a grama está alta. Grama está alta, a luz queimou do poste. Quem resolve isso? Não é a diretora da Faculdade de Direito. Né? E eu digo isso porque às vezes a gente acha que é a responsabilidade só de uma pessoa, de uma autoridade. Não é. Então, falem com a prefeita, a professora Cláudia, lá da FEA, professora Cláudia. A Gisele conhece a professora Cláudia. Mas é uma ótima prefeita, tem feito muita coisa boa para o campus. Então, problemas no ponto de ônibus, problemas com circulares, problemas com bandejão, tudo isso é prefeitura do campus, não é faculdade. Depois nós temos o Egida. O Egida, que alguns chamam de Égida, mas é Egida, né? É o escritório de dados da Universidade de São Paulo. Então, tudo que vocês precisarem de dados, de números, de informações da Universidade de São Paulo, vocês encontrarão no site desse escritório, tá bom? E USP Mulheres, importante, né? Porque ainda hoje nós temos alguns constrangimentos, né? Algumas coisas chatas que acontecem, que o pessoal insiste em fazer isso, né? E até às vezes, Cláudio, não sei se nós conversamos sobre isso, mas às vezes até com intercambistas, né? Então, alunos de fora que se envolvem nessas questões. Então, as meninas também podem, se tiverem qualquer problema de gênero, né? De gênero. O problema tem que ser de gênero, não é qualquer problema, né? Mas um problema de gênero. E isso pode ser levado à USP Mulheres e também nos campi da Universidade de São Paulo, alguns órgãos especializados. Nós temos a CAVE aqui, Mulheres, em Ribeirão Preto também, e nós temos uma comissão de gênero da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, que foi criada, aliás, muito antes que a comissão da Faculdade de São Paulo, né? A faculdade que foi pioneira na criação de uma comissão de gênero, muito importante a atuação da professora Fabiana nessa política de proteção aí das mulheres e de, né, a gente criar um ambiente melhor para todo mundo, tá bom? Eu acho que é isso, né? Então, a ouvidoria, só para frisar, a ouvidoria vai receber denúncias, esclarecer problemas, buscar solucionar conflitos e exercer o poder disciplinar em alguns casos. A Alcane, só para frisar, não é o órgão de cooperação internacional que eu já mencionei para vocês. A AUSPIN é um outro órgão também interessante que trata de inovação. Quem gostar de propriedade intelectual, patentes, marcas, é uma área muito boa do direito. Pode procurar a AUSPIN, pode fazer estágio na AUSPIN para trabalhar com inovação, empreendedorismo, é um órgão muito importante, né? E, enfim, algumas notícias para vocês, né? A universidade, apesar de algumas contenções orçamentárias, ainda está muito bem posicionada, é a primeira da América do Sul, não é? Se não me engano, ou a Católica do Chile ainda está no Sul, na frente da Católica do Chile. A Católica do Chile é uma boa universidade também, tem uma faculdade de Direito muito bonita, muito organizada, mas a USP ainda está bem, não é? Considerando que nós estamos falando de uma universidade completamente gratuita, não há taxa nenhuma diferente das chilenas são pagas, né? Então, nós temos aí uma estrutura muito boa. Esses dados são levantados pelo Paulo, que me ajudou nisso aqui, né? Vejam, a USP obteve pontuação máxima em alguns rankings, nesse ranking específico, né? Em 5 dos 8 indicadores: reputação acadêmica, publicações, quantidade de professores com doutorado, impacto na internet e rede de pesquisa internacional. E alguns dos cursos da Universidade de São Paulo ficaram entre os 50 melhores do mundo. Então, alguns cursos aí que estão muito bem. A odontologia, não é? O Brasil tem uma tradição fortíssima em odontologia, nós temos avaliações excelentes nessa área, né, em todos os rankings. Depois, ciências do esporte, línguas modernas, engenharia, geografia, arquitetura e direito está bem posicionado também. Tá bom? Então, gente, é isso. Sejam bem-vindos. E lembrem-se sempre de uma coisa, né? Tudo isso que eu mencionei, tudo isso que eu
citei aqui, eu descrevi, depende não só de nós, né, dos funcionários, dos professores, mas depende principalmente de vocês. Então, além de usufruírem disso tudo, eu espero que vocês também contribuam para cuidar da universidade e permitir que a universidade se mantenha assim, nesse padrão de excelência, com essa alta qualidade, preocupada com a sociedade brasileira e capaz de fazer a diferença de alguma maneira para a nossa sociedade, tá bom? Eu acho que todos nós aqui temos que ser muito gratos, não é? Nós estamos fazendo uma universidade completamente gratuita, com recursos de toda a população do Estado de São Paulo e com pessoas, não é? Recursos de pessoas que jamais terão condições de acessar essa universidade. Então, não se esqueçam disso, não é? Nós temos uma responsabilidade social muito grande, porque nós estamos sendo pagos, não existe almoço grátis, como dizem os economistas, não é? Alguém está pagando esse serviço público gratuito e nós temos que responder essas pessoas e, portanto, a universidade também depende muito de vocês, tá bom? Espero que tenha esclarecido alguma coisa da universidade. Boa sorte, aproveitem, sejam felizes aí no curso. Obrigado. Olá. Então, agora eu passo a palavra ao professor Caio Graco, que falará para vocês sobre a FDRP. Tá? Apresentando a FDRP. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Bem, boa tarde. Não gosto de falar nisso aqui, mas tudo bem. Capta, né? Gente, boa tarde, bem-vindos, né? Primeira vez, tirando com 2 alunos que eu falei agora no comecinho da manhã, primeira vez que eu estou conversando com vocês, sejam bem-vindos à faculdade. Meu nome é Caio Graco, aparentemente eu nasci para ser professor de Direito, né? Meu pai já antecipava isso quando eu nasci. Me pediram para falar um pouquinho para vocês algumas informações importantes para vocês conhecerem a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, né? Especificamente aqui na faculdade, além de professor do Departamento de Direito Público, eu também estou, desde o ano passado, como tutor do grupo aqui da universidade, daqui da faculdade, no programa de educação tutorial, né? E a apresentação aqui eu vou ter a ajuda da Maria Eduarda e da Isabelle, que vão me ajudar, que são petianas, né, como a gente chama, né, o PET, o Programa de Educação Tutorial, né? E está aqui presente também a Isadora, que também é integrante do PET. Vocês vão conhecer um pouco mais desse grupo aí durante essa semana de recepção, principalmente na quinta-feira, né? Então, nessa divisão que a gente fez aqui para falar um pouquinho sobre a apresentação, o Mahara já cobriu uma parte do que eu tinha aqui no meu roteiro para falar, que é a estrutura deliberativa aqui da faculdade. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a história da faculdade, né? Por que tem uma faculdade de Direito em Ribeirão Preto, né? Isso vai caber a mim, mais ou menos uns 5 minutinhos, peço só que me controlem os 5 minutos. Eu prometo que eu paro de falar quando der 5 minutos, não importa em que ponto eu estiver. E a Duda e a Isabelle vão apresentar os órgãos administrativos aqui, tendo em vista aqueles que talvez sejam de maior interesse para vocês agora nesse primeiro momento na faculdade, e posteriormente elas vão falar para vocês também um pouquinho sobre os programas de auxílio e permanência que a faculdade e a universidade oferecem para vocês, né? A universidade tem passado por um processo de ampliação, né, de tentativa de ampliar a sua diversidade, né? Eu entrei aqui em 2011, e a impressão que eu tinha quando eu dava em 2011 é que se de Ribeirão Preto a gente mudasse para Estocolmo, o perfil dos meus alunos não mudava, né? E inclusive a renda média familiar deles. A partir de alguns anos atrás, a USP começou a aceitar o ingresso de alunos pelo SISU, começou a aceitar alunos, a implantar programas de cotas também pela FUVEST, e isso significou uma mudança, assim, sensível, pequeno, né? O impacto que nós tivemos na composição das nossas turmas foi sensível, né? A faculdade me parece que hoje reflete um pouco mais a composição
social do Brasil, né? Mas isso também significa uma série de desafios, porque a gente coloca um monte de gente dentro da faculdade que não tem as condições materiais garantidas necessárias para vocês viverem numa faculdade que nasceu elitista. Né? Uma faculdade que se propõe a ser um curso em que nos 2 primeiros anos vocês têm aula das 8 às 6, é uma faculdade que diz para vocês que vocês não podem trabalhar. Né? E, obviamente, que a quantidade de pessoas no Brasil que tem esse privilégio de não precisar trabalhar é pequena, embora, se vocês forem olhar a composição da universidade, essa parcela esteja mais bem representada na faculdade, né? na universidade em geral. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Primeiro, como o Tiago falou, essa é a segunda faculdade mais nova da USP. Nós somos o fruto do último grande processo de expansão da faculdade. Agora a gente vai ter um curso de medicina, mas eu acho que não é uma faculdade de medicina, né, em Bauru, mas nós somos então a segunda faculdade mais nova. Né? O curso de Direito, a Faculdade de Direito de São Paulo é a unidade mais antiga da USP, né? Fundada por decreto de Dom Pedro I em 1827, dia 11 de agosto de 1827. Embora os são franciscanos, como eu, não gostam muito de ouvir isso, mas as aulas começaram primeiro em Recife, né? Foram criadas 2 faculdades, a Faculdade de Recife e de São Paulo, mas Recife começou primeiro as aulas. Então, tecnicamente, eles são a mais velha, né, do Brasil. Então, a São Francisco é uma universidade muito antiga, uma faculdade muito antiga, quase 100 anos mais velha do que a própria universidade. E durante muito tempo o único curso público de direito no estado de São Paulo foi a São Francisco. Né? Não havia universidades federais em São Francisco que ofereciam o curso de direito e não havia curso de direito nas outras universidades estaduais, que o estado de São Paulo tem 3 estaduais, a Universidade de São Paulo, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e a Universidade de Campinas, a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Então, Universidade de Campinas, né? Estadual de Campinas. Né? A Unicamp, como ela sabe que onde aparece um curso de direito, os professores de direito começam a monopolizar a política dentro da universidade, a Unicamp sempre fez questão de evitar que tivesse um curso de direito na Unicamp. Né? A Unesp, por outro lado, a partir dos anos 90, começou a organizar um curso de direito aqui em Franca. Né? Então, nos anos 90, né? Comecinho dos anos 90, você tem curso de direito em Franca. Né? E, em 2007, foi aprovado o projeto pelo Conselho Universitário de se criar uma faculdade de Direito aqui em Ribeirão Preto. Né? Tem uma série de aspectos políticos por trás dessa decisão, né? Seria de se questionar por que a gente precisaria de mais um curso de direito público numa região do estado de São Paulo que já é servida por uma faculdade de direito pública. Franca está a 100 quilômetros daqui, talvez haveria outras áreas que seriam mais importantes você ter um curso de direito, mas havia a ideia de que esse era um campus no qual seria interessante ter um curso de direito. Calhava também da reitora ser professora de uma faculdade aqui de Ribeirão Preto, né, querendo ganhar votos com seus eleitores locais, e o resultado é a criação da Faculdade de Direito aqui em Ribeirão em 2007. Em 2008 nós recebemos a nossa primeira turma, né, e essa faculdade foi a concretização de um sonho de alguns professores lá de São Paulo, lá da Faculdade de Direito de São Paulo, que queriam um curso de Direito que fosse diferente do curso da São Francisco. Se eles conseguiram ou não é uma coisa a se questionar. Né? Me parece que aqui a gente ainda tem uma carga muito grande de cópia do que é de São Paulo. A gente ainda não tem um perfil próprio, embora a gente tenha algumas características que nos diferenciam bastante. Né? Um primeiro ponto é uma ênfase muito grande na pesquisa aqui na faculdade. Né? As últimas vezes que a gente fez estatística disso, da área de direito no estado de São Paulo, metade dos auxílios são dados para a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Né? Então, nós temos mais bolsas de iniciação científica do que a São Francisco inteira, sendo que a gente recebe 100 alunos por ano e a São Francisco tem 500. Né? Nós temos mais auxílios permanentes à pesquisa para docentes do que a São Francisco tem. Né? Então,
Por quê? Porque nós temos uma ênfase na pesquisa. Nossos professores, ainda que com bastante resistência dos próprios professores, nós temos em torno de 70% dos professores que são professores em dedicação integral, ou seja, professores que não trabalham, que só dão aulas, né? Como disse a professora Eneida, né? Eu queria só consertar isso, eu não dou aulas, eu vendo aulas, né? Existe uma diferença. Então, vocês vão ver que os professores aqui, em geral, são professores que são muito mais presentes na faculdade, que estão muito mais... Isso não se aplica a todos os colegas, mas uma boa parte deles vocês vão encontrar bastante aqui. Vocês não vão ter problemas de conversar com eles. E, obviamente, se os professores estão aqui, eles estão mais disponíveis também para orientá-los em projetos de pesquisa, para orientá-los em projetos de extensão. E isso é um diferencial muito grande em relação a São Francisco, onde vocês vão encontrar na quase totalidade professores que são professores apenas em turno parcial, né, que são normalmente advogados, juízes, promotores, e para quem a dedicação para a faculdade não é das maiores, né? O que não significa dizer que eles não sejam professores engajados com a faculdade, mas 2 horas tem audiência no fórum e ele precisa sair ao meio-dia, não dá para ficar conversando com os alunos, né? Aqui vocês vão ter uma oportunidade de uma convivência mais próxima com esses professores. Então, essa era a ideia que inspirou esses professores a criarem a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. E a gente começou a funcionar em 2008, quando recebemos a nossa primeira turma. Essa turma... Tem mais? Acabou? 1 minuto? Então tá bom, mais 1 minuto. Essa primeira turma... cursou 5 anos de faculdade com base num projeto pedagógico que não foi elaborado por nós, professores de Ribeirão Preto, mas em 2017, nós passamos, de 2014 até 2017, nós passamos por um processo de mudança do projeto político-pedagógico, né? E hoje vocês estão, vamos dizer assim, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 2.0. Né? Assim, é um programa que manteve muitas das linhas do programa original, mas com algumas alterações, uma delas que a professora Yara vai falar no final agora da tarde, que é o laboratório, né? Esse projeto que vocês vão cursar nos próximos 5 anos é um projeto que foi, em alguma medida, é um projeto de responsabilidade dos docentes e também, fundamentalmente, dos alunos e dos funcionários da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto de 2014 até 2017. Certo? Então, desse projeto, vocês podem nos cobrar, né, dos problemas desse projeto, das vantagens, né, desse projeto e dos problemas desse projeto, nós é que somos responsáveis, né? Eu vou parar por aqui por causa do meu tempo, né? Eu vou passar a palavra para... Quem vai falar primeiro, Eduardo? Então, vou passar a palavra para a Duda, que vai falar um pouquinho para vocês sobre um pouquinho o caminho das pedras da faculdade, para vocês saberem em que portas ou em que janelas vocês vão bater para resolver os problemas mais diretos que vocês tiverem. Oi. Bem-vindos. Eu não sei o que falar porque eu sou veterana assim, do 2º ano, então é meio estranho ainda. Mas, falando sobre a organização administrativa da faculdade, esse organograma vocês podem ver no site mesmo. Acho que alguns já deram uma fuçada, então acho que ajuda. A diretoria e a vice-diretoria, acho que é um pouco clara a função, né? É o órgão superior da faculdade. E ela conta com o apoio do serviço de graduação, que vai ser o contato mais direto que vocês vão ter nesses primeiros instantes com a faculdade. Então, quando vocês precisarem pegar a carteirinha de vocês, vai ser lá. Se precisar levar algum documento ou se precisar mudar a grade horária, quiser mudar de turma, é tudo lá que vocês vão falar. A secretaria ela também fornece apoio para as outras comissões da faculdade, assim como todos os órgãos, né? Aí a gente tem também assistência técnica, que qualquer apoio técnico que vocês precisarem, vocês podem ir lá bater na porta e falar. Não vai ser um contato muito direto agora no começo, é mais quando mais pra frente precisar reservar sala ou auditório, anfiteatro, é com ele que vocês vão falar. Aí tem os departamentos, que são 3. O direito público, de direito privado e de processo civil, e de filosofia do direito e disciplinas básicas. Os departamentos eles são basicamente responsáveis por distribuir cada matéria.
Então, cada um deles conta com um chefe de departamento e uma secretaria que vocês podem falar quando precisar de ajuda de, por exemplo, cobrar nota de um professor ou pedir revisão de alguma prova. São com eles que vocês vão falar, que inclusive é aqui. E a gente também tem o International Office, que não vai ser um contato direto agora, mas se vocês quiserem saber sobre intercâmbio, vai ser com eles que vocês vão falar. Com a Cláudia, ali. E aí, o que mais que a gente tem? Que é a biblioteca e a informática, que são dois lugares que vocês vão ter bastante contato o ano inteiro, principalmente agora no começo, né? A biblioteca, acho que todo mundo sabe onde é, né? E vocês vão precisar fazer um cadastro lá para retirar os livros. Pode retirar 10 livros por vez. Vocês têm 10 dias para ficar com esses livros, mas pode renovar por 3 vezes pelo Dédalus. Eu não sei se alguém ensinou a usar o Dédalus, mas não? Tá. Dédalus é o nosso sistema de bibliotecas. Lá vocês vão ver os livros que tem disponíveis, se ele está reservado, se você quer ficar em lista de espera para pegar esse livro, tudo mais. É bem simples de usar, na verdade. E tem a informática, que é dividida na sala de informática propriamente, que eles cuidam todo esse negócio técnico, tecnologia que eu não entendo nada, mas que se vocês precisarem acessar a USPNet ou o Eduron, vocês falam com eles que eles vão ajudar a cadastrar certinho, que vocês vão precisar bastante nesse começo. E também tem o ProA, que eu não sei se vocês conhecem também, mas é ali perto da cantina. E vocês podem imprimir 40 cópias por mês, de graça, só leva folha. Eles não fornecem folha. Se quiser deixar folha lá para as pessoas que esquecem, é bem legal, porque eu já esqueci várias vezes. E é isso, basicamente. Agora a Isa vai falar sobre os auxílios permanência para vocês. Oi, gente. Boa tarde. Bem-vindos para todos vocês. Meu nome é Isabelle. Eu também sou da mesma sala que a Maria Eduarda, então eu também não sei de muita coisa, tá? Não me perguntem alguns assuntos, porque eu ainda não sei. Eu estou no 2º ano, sendo bem sincera. E eu vou falar sobre os auxílios permanência que a USP oferece. Para começar, eu vou falar sobre o auxílio PAF, que ele já está aberto. Ele é tipo um dos principais da USP. O edital já está rolando e ele vai fechar no dia 15 de março. Então, tipo, fiquem atentos, porque ele é bem importante. As modalidades de auxílio que ele contempla são auxílios moradia, que você pode optar por morar em alguma moradia estudantil da USP. Aqui em Ribeirão tem 3 tipos. Ou auxílio financeiro. O auxílio financeiro, a USP ela vai depositar na conta que você cadastrar no Júpiter, R$400 por mês, você optando pelo financeiro. Já se você optar por morar aqui no campus, aqui em Ribeirão tem 3 tipos de moradia. Tem o CREU, que é aqui perto da Química, e lá você vai ter que dividir quarto, e são 8 pessoas por apartamento. Tem a SEI, que é perto do Cefer, vocês vão conhecer. E lá... Cefer é o Centro de Práticas Esportivas. Sim. A pista Inclusive, não estava no programa, mas se caso vocês queiram fazer academia ou algum esporte grátis, você pode ir lá no Cefer, que é só você entrar com a sua carteirinha que você consegue fazer. Tem a SEI, né, que é lá perto do Cefer, e lá os quartos eles são individuais, só que o banheiro é coletivo. E tem a Vila, que é lá perto do Bandejão, que são 4 individuais e 4 pessoas por apartamento. Aí, geralmente, a assistente social que for te entrevistar, após a entrega dos documentos do PAF, ela vai dizer para você em qual moradia você se encaixa e para onde você vai. Fora isso, o PAF ele tem auxílio livros, que eles depositam um crédito na sua conta para você gastar com livros da editora USP. Tem o auxílio transporte, que é no valor de R$200. E, geralmente, é bom lembrar, porque o pessoal que geralmente opta por auxílio moradia, dependendo da condição da pessoa, é claro que tem exceções, mas, geralmente, ela não pega o auxílio transporte. Geralmente, mas é só você conversar com a sua assistente social, que ela pode dar um jeitinho para você.
E tem também o auxílio alimentação, que basicamente a universidade deposita um crédito na sua conta para você comer no bandejão de graça. Fora isso, agora o edital do PAF ele mudou, então ele agora tem duração de 2 anos, porque antes, toda vez que dava um ano, você tinha que renovar e tal. E agora vai ser 2 anos, então vocês se inscrevendo agora, vocês só vão precisar se reescrever de novo em 2022. E é isso. Fora o PAF, tem também a Bolsa PUB, que são bolsas dadas também pela própria Universidade de São Paulo, por isso que eu falei que o PAF é muito importante, porque um dos critérios da Bolsa PUB é justamente o aluno estar inscrito no PAF. A Bolsa PUB ela é no valor de R$ 400 e ela pode ser tanto para iniciação científica quanto para projetos de ensino e extensão. Geralmente, o professor ele submete o projeto dele no PUB, no sistema Júpiter, e você vai lá e se candidata. Aí tem alguns critérios que o professor faz para escolher os alunos, e um desses é você estar inscrito no PAF. Então, se alguém pretender se inscrever no PUB, porque o PUB abre só no meio do ano. Então, é bom que vocês já façam a inscrição no PAF agora, mesmo que vocês não tenham, não entrem nos critérios socioeconômicos estabelecidos pelo PAF, para você conseguir se candidatar ao PUB, o PUB, caso você queira. Fora isso, tem também a Bolsa Luana Barbosa, que é oferecida pelo CA. Ela tem um caráter de permanência agora, bem no começo do ano, que é de urgência. Essa eu não vou saber falar direitinho como funciona, mas se alguém quiser, é só procurar a Spacá, Isadora, que ela é do CA e ela vai poder explicar direitinho para vocês. E, por último, tem o nosso programa, que é o programa PET, aqui da faculdade, porque o PET aqui ele tem um critério de assistência estudantil na hora de escolher quem vão ser os integrantes que vão participar do programa. Por exemplo, o PET ele pode funcionar com alunos bolsistas e não bolsistas. Na hora de escolher quem vão ser os alunos bolsistas, a gente avalia critérios socioeconômicos de renda, a cor, se é mulher e a escolaridade dos pais. Então, ele acaba atuando também como um esquema de permanência estudantil para quem precisar. E caso você não seja contemplado pela bolsa já agora, você pode entrar no PET como não bolsista, porque assim que sair um bolsista, você ocupa a bolsa dele. Isso. É isso, gente. Obrigada. Fazer uma parte aqui importante. A universidade põe já há alguns anos 5.000 bolsas PUB à disposição para permanência estudantil. E uma vez ou outra, pelo corredor, eu ouço que falta recurso para permanência, etc. Mas o que nós notamos na reitoria é que muitas dessas bolsas acabam ficando ociosas porque ninguém pede. Então eu gostaria que vocês realmente se cadastrassem no PAF, quem precisa, e também estimulassem os professores a incluir esses projetos no PUB, porque vocês precisam solicitar a bolsa, mas o professor também tem que criar um projeto. Esse projeto pode ser um projeto de pesquisa coletiva, um projeto de graduação ou um projeto de extensão universitária. Não é uma bolsa sem contrapartida, vocês têm que entrar num projeto em alguma dessas 3 vertentes. Então, além de se inscrever no PAF, é importante que vocês já alinhem com alguns professores, eventuais projetos para vocês desenvolverem durante o período da bolsa. Porque existe muito recurso da universidade para isso e muitas vezes esses recursos acabam não sendo utilizados como poderiam, porque falta, por incrível que pareça, às vezes demanda. Tá bom? O PUB, especificamente, é uma realidade nova que a USP está vivendo, porque antes nós tínhamos outros programas de bolsa, programa de extensão, programa Aprender com Ensino e Pesquisa, Aprender
havia outros programas de bolsa e a USP acabou concentrando todos nesse PUB. O grande ponto é esse: a classificação socioeconômica ela é usada como critério para a seleção da bolsa, mas ela não é o único critério, né? Então, o que nós temos muito é isso: o aluno, às vezes, não faz a classificação socioeconômica porque ele não está numa condição de vulnerabilidade e, por causa disso, ele acaba sendo impedido de acessar esses programas que, eventualmente, ele poderia ter acesso, né? Então, fica aí a dica para vocês: todos façam a classificação, mesmo aqueles que não pretendem, porque não precisam dos auxílios que a USP oferece, porque essa classificação hoje é condição para acessar esse que hoje é o grande programa de bolsas da universidade, né? Só complementando, porque esse é um projeto enorme da Universidade de São Paulo que precisa ser destacado e merece ser destacado. Vocês podem frequentar projetos e participar de projetos de qualquer unidade da USP. Eu quero fazer um projeto com a São Francisco, quero fazer um projeto com a medicina, com a química, com a psicologia. Vocês podem participar desses projetos. Então, é um programa interessantíssimo. Ele fundiu, como o professor Caio falou, inúmeros projetos de fomento à bolsa num único, não é, numa plataforma única, e é importante que vocês valorizem isso, né? Do contrário, se não houver demanda, é muito provável que o recurso acabe migrando para outra política. Bom, então agora eu vou passar a palavra para o Rafael e para a Marisley, que são os nossos funcionários da comissão de graduação. Como foi dito, vocês os conhecerão bastante, né? Vocês os verão bastante, ó. É claro que essa é a ideia, mas espero que vocês tenham alguns esclarecimentos iniciais que facilitem a vida de vocês. A ideia é essa, tá certo? É claro que vocês estarão sempre perguntando algo à graduação, mas a ideia é que facilite um pouco já esse primeiro momento. Tudo bem? Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Na verdade, a gente não preparou nada, são só recados rápidos que a gente vai passar para vocês, porque muitas das coisas que vocês vão precisar fazer não vai ser agora, vai ser a partir do próximo semestre, né? A matrícula de vocês já foi feita na etapa virtual, então a gente vai passar por cima aí de algumas coisas que vocês precisam ter pelo menos um pouco de conhecimento, né? O primeiro recado para vocês: confirmação de matrícula. Amanhã e depois, a partir das 16 horas, no Teatro do Campus. Esse horário foi dividido, pessoal, para não ter fila, para não ter problema. Se alguém não puder ir nesse horário com justificativa, pode ir antes, não tem problema nenhum. Mas o direito está reservado lá às 16 horas, todo mundo no Teatro do Campus, amanhã e depois. Detalhe: quem não faz essa confirmação perde a vaga. Então, isso é muito importante para vocês. O espaço foi deixado, o horário foi deixado reservado para vocês fazerem isso. Então, não saiam daqui e vão embora sem fazer essa confirmação de matrícula, tá? Nossa comunicação com vocês é pelo e-mail USP. Eu verifiquei hoje, muita gente ainda não fez. Então, quem não fez o e-mail USP ainda, acessem lá, id.usp.br. Façam o e-mail USP, porque a gente não tem como mandar comunicação para vocês em massa pelo e-mail particular de vocês. Esse e-mail é importante, está lá para recuperação de senhas, mas o e-mail USP é a nossa maneira de comunicar com vocês, tá? Então, quem não fez ainda, faça, porque a partir dessa semana a gente já tem recado para passar para vocês. Sistema Júpiter. Essa matrícula virtual ajudou bastante a gente, porque vocês já conhecem o sistema Júpiter, vocês já têm a senha única, vocês já fizeram a matrícula pelo sistema. Nesse sistema, o que vocês acessam? Histórico escolar, atestado de matrícula. A partir do próximo semestre, a matrícula de vocês são vocês mesmos que fazem. Então, vocês entram lá no sistema, escolhem as disciplinas que vocês querem cursar pelo próprio sistema Júpiter. Isso é muito importante também que vocês saibam. A partir do próximo semestre, vocês que vão ter que fazer a matrícula de vocês, tá? Site da faculdade. Não sei se vocês já acessaram o site da Faculdade de Direito aqui, direitorp.usp.br. Muitas das informações que a gente tem para passar para vocês já estão lá disponibilizadas. Grade horária, principalmente. Vocês, a partir da semana que vem, vocês vão ter que ter o conhecimento dos horários das disciplinas que vocês vão cursar.
Informações sobre as disciplinas laboratório, que a professora Yara vai falar daqui a pouco, né, professora? Informações sobre essas disciplinas, sobre o projeto político-pedagógico da faculdade, calendário USP, calendário FDRP. É muito importante conhecer os prazos que vocês têm para matrícula, para diversas outras opções que vocês têm que fazer. Editais, estágio, que a Marisley vai falar daqui a pouco, e também solicitações online. Vocês, no site da faculdade, tem muita coisa que vocês podem solicitar para a gente. Tá? Falando sobre o PPP, o Projeto Político Pedagógico. Nesse primeiro semestre, vocês são obrigados a cursar pelo menos uma disciplina optativa eletiva. Essa disciplina não é matriculada automaticamente, então vocês vão ter que escolher. Então já acessem o site da faculdade, lá tem 3 opções para vocês escolherem, que são 3 opções na sexta-feira de manhã, que são Matemática Financeira, Introdução à Economia Brasileira para Juristas e Introdução ao Pensamento Econômico Brasileiro. Isso a gente vai disponibilizar para vocês um formulário para vocês escolherem qual disciplina vocês querem cursar. Pode cursar mais de uma, mas no mínimo uma vocês têm que cursar esse semestre. Tá? O e-mail USP que eu falei para vocês, a primeira informação que a gente vai passar, qual turma vocês estão matriculados, se é A ou se é B. Então, só um parênteses aí para vocês correrem com esse e-mail. Tá? Um recado sobre a disciplina laboratório. Na quarta-feira, dia 19 de fevereiro, às 14 horas, vai ter um encontro, o primeiro encontro, para que os professores que disponibilizaram os projetos dessa disciplina vão apresentar para vocês esses projetos. Vocês também vão ter que se inscrever em um desses projetos. Na disciplina, vocês já estão matriculados. Tá? Também vai ter, depois desse encontro, no dia seguinte, no dia 20, vai ter um formulário para vocês escolherem em qual projeto, qual eixo de trabalho vocês vão seguir. Então, no dia 20, a partir da 1h. Por que a gente determina esse horário? Para que a chance de vocês conseguirem vagas no eixo de trabalho seja igual para todo mundo. Então, a partir das 13 horas do dia 20, esse formulário vai estar liberado lá no site da faculdade. Tá? Vocês também, a partir do próximo semestre, vocês têm a opção de cursar disciplinas em outras unidades. Vocês podem, desde que a unidade disponibilize, vocês podem cursar disciplinas optativas livres. Vocês podem cursar disciplina em qualquer unidade da USP, inclusive em outro campus, se possível. Né? Só que isso só a partir do próximo semestre, viu, gente? Trancamento de disciplinas também. Tudo isso pelo site da faculdade. Vocês podem pedir um trancamento. Não quero cursar essa disciplina agora, vou cursar no próximo semestre. Vocês vão ter um prazo para pedir o trancamento. Tá? Um recado que a assistência acadêmica pediu para passar para vocês é que o pessoal tem muita dúvida sobre o uso do espaço na faculdade. Vocês podem, desde que justificado, vocês podem reservar salas de aula, por exemplo, para uma reunião, para um grupo de estudos, um encontro, alguma coisa assim. Inclusive um anfiteatro também. Só que vocês não podem fazer isso individualmente, vocês precisam procurar o centro acadêmico para que eles façam a reserva no sistema, tá, gente? Então, assim, não adianta mandar e-mail, eu quero usar essa sala para tal coisa. Não, existe um sistema na faculdade de reservas de salas que o centro acadêmico tem acesso. Então, se vocês algum dia pretenderem se reunir, fazer algum grupo de estudos, alguma coisa, esse é o caminho. E importante também que vocês acessem o site para conhecer os nossos e-mails, que é o meio de comunicação com vocês. O da graduação, o da comissão de graduação e o da comissão coordenadora de cursos. Esses 3 e-mails estão lá no site da faculdade. É muito importante que vocês conheçam esses e-mails e saibam assim, diferenciar que na graduação, a graduação trata de questões administrativas, da sua matrícula, da sua grade horária, esse tipo de coisa. A comissão de graduação já trata de assuntos mais acadêmicos, né, vamos dizer assim, e a comissão coordenadora de curso, primordialmente do laboratório, mas também de questões acadêmicas. Tá, gente? E zela pelo projeto político-pedagógico. Né? Estão chegando agora, professor.
Gente, recados da graduação é isso. Alguém tem alguma dúvida? É muita informação, não adianta a gente ficar passando detalhes aqui para vocês, porque nem aula vocês tiveram ainda, né? Então, teve a inaugural, né? Mas a partir da semana que vem, vocês vão ver bastante a gente, como a professora disse ali, tá? A Marisley vai falar um pouquinho de estágio para vocês, mas também que é coisa lá para frente, para daqui 2 anos, pelo menos. Né? Gente, boa tarde. Eu trabalho junto com o Rafael lá na graduação e eu cuido do estágio. É o seguinte, aqui no projeto político-pedagógico de vocês, vocês têm que fazer 2 estágios obrigatórios, que é o ECO 1 e o ECO 2. Vocês vão ouvir muito falar disso. E tem também o ECO 3, 4, 5 e 6, que ele não é obrigatório, que são disciplinas optativas livres, mas que vocês vão poder fazer depois, se vocês quiserem. O estágio só é possível ser feito a partir do 3º ano, porque no 1º e no 2º ano o curso é integral. Então, vocês não têm tempo disponível para fazer estágio, certo? Então, como que funciona? Nós temos convênio com vários órgãos públicos e com escritórios de advocacia também. Então, o aluno pode escolher onde ele pretende fazer o estágio, se é órgão público ou escritório de advocacia, né? E a gente disponibiliza os documentos no site, porque é obrigatório ter termo de compromisso, certo? Para poder fazer o estágio. Na lei do estágio é obrigatório ter um termo de compromisso que tem que ser assinado pelo aluno, pela faculdade e pelo concedente. E depois, ao término do estágio, o aluno tem que trazer uma avaliação, que é um documento também que a gente disponibiliza lá o modelo para vocês, e o controle de frequência para poder cadastrar a frequência e a nota e vocês terem os créditos inseridos no histórico escolar de vocês, certo? O aluno pode fazer estágio sem remuneração, somente se ele estiver fazendo o estágio obrigatório. E, se for um dos estágios que serão considerados optativas livres, tem que ser obrigatoriamente com remuneração, porque quando o estágio não é obrigatório, ele tem que ser remunerado, certo? E outra coisa, a gente disponibiliza, assim, finalizando lá no site, a relação dos escritórios que a gente tem convênio, e os órgãos públicos também. Só que, desde abril de 2019, a USP não exige mais convênio quando for estágio para aluno de graduação. Então, caso o aluno queira fazer um estágio em um escritório ou uma empresa que tenha departamento jurídico e que não tenha convênio com a gente, é possível, desde que apresente os documentos que estão relacionados lá no site, que é o CNPJ da empresa e a OAB do supervisor, porque assim, são os documentos mínimos que a gente precisa para poder autorizar o estágio, certo? O órgão público, geralmente, a gente já tem convênio, porque os próprios órgãos públicos exigem o convênio, né? Só para citar alguns exemplos para vocês, a gente tem convênio com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública Estadual, com a Defensoria Pública Federal, com a Procuradoria-Geral do Estado, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e alguns outros, certo? O Ministério Público Estadual, vocês só conseguem fazer estágio lá se passar no concurso. Eles têm um concurso até para contratação de estagiários, certo? E, por exemplo, o TJ é uma prova que é aplicada por um órgão de integração, que é aquele CIEE. Cada órgão vai ter sua forma de selecionar o aluno, certo? E qualquer dúvida, a gente está lá à disposição para esclarecer para vocês. Bom, então vou passar a palavra à professora Yara, que vai falar sobre os laboratórios rapidamente, porque, na verdade, ela me disse que seria rapidamente, também porque vocês terão um outro espaço. Ela me disse que seria rapidamente. E vocês terão outro espaço, que será quarta-feira. Se vocês olharem no cronograma, e indico que vocês...
né, compareçam, inclusive os veteranos também terão esse espaço, porque é o dia do laboratório. Quarta-feira é um dia destinado aos laboratórios à tarde. E foi um pedido desta comissão que vai falar agora, para que vocês tivessem um pouco da noção e desses eixos que vocês terão que escolher agora, tá certo? Então, a professora falará isso com vocês, e esse foi um pedido que tivesse um espaço especificamente sobre laboratórios, tá? Então, só uma questão, amanhã, não esqueçam de, pela manhã, vocês terão, então, workshop de esportes, que eu já os vi aqui, já sei que, né, temos aqui alguns membros do esporte. Sim? Não? Não? Tá, achei que era. Ótimo. Então, tá, amanhã vocês terão esse evento destinado ao workshop de esportes, tá? Não se esqueçam, amanhã 8 horas. Workshop na Atlética Casa 7. Tudo bem? Que vai ser responsável. Deixa eu só passar um recado também para vocês. Se vocês olharem na programação da semana, vocês vão ver que na sexta-feira de manhã está marcada uma visita ao assentamento aqui, o Mário Lago, né? Esse assentamento foi a primeira, se não me falha a memória, ele foi o primeiro, a primeira fazenda que foi objeto de um assentamento no estado de São Paulo. Foi aqui, uma antiga fazenda que havia aqui perto da Anhanguera, aqui em Ribeirão Preto, e que hoje é o assentamento Mário Lago, né? Nós vamos fazer uma visita no dia 21, de manhã, das 8h30 até meio-dia e meia, só que a gente tem um número de vagas limitado, né? E a gente precisa saber quantas pessoas vão também, para poder acertar com o pessoal do assentamento a questão do lanche que eles vão oferecer para a gente na sexta-feira. Então, a gente tem aqui, as inscrições estão abertas preferencialmente para os calouros, mas os veteranos querendo também podem se inscrever, e o endereço para vocês se inscreverem para a visita está na programação, é o bit.ly/visita 2020. Né? Está na programação. Então, aqueles de vocês que tiverem interesse de conhecer, né, é um dos vários movimentos sociais com quem a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, os alunos e alguns docentes já tiveram atividades aqui no passado, né? Recomendo bastante que vocês vão conhecer, né, como é a realidade dessa comunidade aqui em Ribeirão Preto, né? Então é isso, fica aí o aviso. Eu passo a palavra então para a professora Iara. Obrigada. Então, boa tarde. Fico muito feliz em vê-los aqui. Quero dar os parabéns. Eu sei que é um momento de grande alegria, né, e muito esperado por todos vocês. E a gente sabe qual fomos. Eu já passei por isso, né? Todos aqui passamos, então a gente sabe como é importante esse ingresso na universidade. E numa boa universidade, que é uma excelente universidade, que é o que vocês escolheram, né? Então, por isso eu dou os parabéns. Na outra semana, após o Carnaval, eu estarei com vocês no primeiro ano, na segunda-feira à tarde, depois na terça-feira à tarde. E aí, assim, será por um bom tempo, né? Pelo menos no primeiro semestre. Também quero cumprimentar a comissão da recepção de calouros, né, a professora Maria Emília, e também o professor Tiago, o professor Caio. E eu estou cumprimentando agora, assim, no finalzinho desse longo dia, né, desse dia tão diferente, né, porque é para notarem que vai ser assim mesmo. A gente vai conversar muito, os alunos, nós, professores, somos muito próximos dos alunos aqui na FDRP. Vocês já viram aqui na mesa, teve brincadeiras, teve comentários, às vezes a gente... Veneno, às vezes a gente... Não, veneno ainda não, por favor. Intrigas, né? Porque agora tem a história do veneno, que foi mais grave recentemente, né? Então, não, por favor, já não bebo mais água que me dão. Mas, vejam, a gente é realmente muito próximo, né? Assim, com tudo isso, assim, muito informal, o que não é o mais comum nas faculdades de Direito. Tá? Então, essa é uma diferença para o bem ou para o mal, mas é uma característica da gente e faz parte.
Então, essa proximidade eu coloco como positiva, porque eu gostaria de ter tido, talvez, com meus professores. Não foi assim. Tá? E aí é isso que vocês vão viver nesse período. Né? Então, eu estou aqui para falar bem rapidamente dessa comissão coordenadora do curso, que é uma comissão nova, foi colocada a partir do projeto político-pedagógico. Esse slide que eu coloquei é só para colocar o nome, porque eu pensando em mim, toda vez que falam siglas e nomes, eu não consigo lembrar, então eu preciso ler para fixar, por isso eu coloquei o nome da comissão, né, que é a COC, e ela tem essa função de cuidar do laboratório. Né? Então, tem ali o regimento, né, da COC, do FDP, sei lá, de 2017, então ela é bem recente. Então, ela tem esse cuidado de fazer o laboratório. E o que é esse laboratório? O laboratório, como o professor Caio Graco colocou, aqui. Então, o Tadeu aqui, ele me ajuda, ele fica até às 10, eu gosto também de ficar até às 8, 9, então é ele que me salva quase todo dia. Mas mudou aqui? Isso. Então, o projeto político-pedagógico, ele foi feito em 2017, que a gente fala o PPP. Então, quando nós estivermos falando do PPP, então estamos falando disso, do projeto político-pedagógico. Como? Menos na aula de administrativa. Exatamente. Né? Menos na aula de administrativa, que aí lá é outro, é o mesmo, outro significado, né? Mas a gente sabe, a gente já estudou isso um pouquinho, né? Lá em português, né? O que é manga, se é manga de camisa, é a mesma coisa. Então, o PPP lá no direito administrativo é uma coisa que PPP no contexto da Universidade da FDRP é o nosso projeto político, ou seja, por que a universidade quais são os objetivos da FDRP, né? Como é que o curso vai se estabelecer, quais são as disciplinas que são importantes. Nós temos uma lei maior que estabelece, que dá uma uniformidade para todos os cursos de direito do Brasil. Mas nós temos, cada faculdade de direito tem as suas peculiaridades, e ela pode determinar essas particularidades, qual o enfoque que ela vai dar. E foi isso que nós fizemos, num trabalho muito, muito extenso, muito duro, lá em 2017, né, com participação dos alunos. Então, foi uma conquista para a faculdade, né, para a unidade. Nós temos problemas, assim, eu não digo problemas, temos desafios para tratar do PPP, tem coisas que a gente pensou que ia ser de um jeito e virou outro, e isso tudo, a COC tem a função de fazer a análise, de fazer a crítica, de melhorar. Então, a ideia da COC é exatamente essa, de implementar o PPP, e quando implementar, não é assim, fazer a avaliação constante, se estamos fazendo o que queríamos, né? O que queríamos em relação aos nossos objetivos, que estão lá no PPP. E assim, e onde eu tenho o PPP? Eu não coloquei aqui, mas está no site. Quando vocês olharem lá, a graduação, né? Vocês olharem na graduação, vocês vão ver lá o projeto político-pedagógico. Vai ter um link lá que vocês conseguem ler. E é esse projeto também que fundamenta as nossas decisões. Então, o aluno pede, às vezes, um aluno uma vez pediu um estágio, para fazer o estágio no 2º ano, e ele até colocou os horários que ele ia fazer na hora do almoço. Tal. Não, mas não dá, porque o PPP não autorizava. Entendeu? Então, o nosso projeto ele vai fundamentar também muitas das decisões que a gente toma em relação a algumas propostas, algumas ideias dos alunos, dos professores, né, e tudo mais. Então, o PPP, ele criou o laboratório. E o laboratório, eles são 3 anos, né, de laboratório, porque depois, o 4º, 5º ano, ele não é mais integral, porque a gente está pensando que os alunos estão fazendo, e normalmente fazem os seus estágios remunerados, porque ele não é mais obrigatório, né, então o estágio no 4º, 5º ano é remunerado, ou então os alunos estão trabalhando com algum professor, fazendo suas pesquisas, suas bolsas, estão preocupados fazendo intercâmbio, estão nesse momento. Mas até o 3º ano,
o curso é integral. Só que a diferença do primeiro e o segundo ano é que o curso é integral sem eco, né? Sem estágio. Então, é o curso integral sem estágio. E aí, o laboratório ele é obrigatório, 1, 2, 3 e 4. O terceiro ano, que seria o quinto semestre, já tem o eco. E aí, o quinto semestre, esse laboratório é livre. Tá? Ele está na grade computativa livre. E no sexto semestre, aí eu não me lembro bem por que ficou, mas o sexto semestre é integral de novo. O Caio deve lembrar por que é obrigatório de novo o sexto semestre. Então, pode ter sido um erro, mas o sexto semestre ele acaba sendo obrigatório novamente. Tá? Então, esse é o laboratório. E quais são os objetivos? Primeiro, a Marisley comentou que o laboratório é o dia todo, no dia da quarta-feira. Nós reservamos a quarta-feira para o laboratório. Isso não quer dizer que vocês vão ficar aqui a quarta-feira inteira. Há várias propostas. O laboratório não é um professor só, são vários professores que apresentam várias propostas diferentes. E o aluno tem que se matricular em uma dessas propostas. Então, na próxima quarta-feira, como a gente vai ver, já vou até colocar aqui, né? Como é que eu faço na disciplina. Então, no dia 19, quarta-feira à tarde, todos os alunos do primeiro ano, do segundo ano, né, do terceiro ano também, são chamados, mas quem vai comparecer é o primeiro e o segundo ano, são chamados a ouvir as propostas de todos os professores que apresentaram o laboratório. Inclusive, o professor Caio tem uma proposta, eu também tenho uma proposta, mas eu não estou oferecendo para vocês, tá? Eu estou oferecendo para o pessoal só do terceiro e do quinto semestre. Então, por quê? Porque entre os objetivos, então nós vamos apresentar no dia 19, e aí no dia 20, a partir da 1h, como disse o Rafael, vocês vão poder se inscrever. E aí as vagas, gente, elas são limitadas. Então, quem se inscreve primeiro, eu quero fazer o laboratório do professor tal. Só que você tem que se inscrever logo, porque quando acabar as vagas, você vai ter que escolher outro laboratório, tá? De outro professor. Então, por isso que é tão importante fazer. Eu vi aí que tem gente que não fez, né, como o Rafael falou, tem gente que não fez ainda o e-mail USP, então precisa fazer, porque vai precisar se cadastrar, se inscrever, na verdade, no dia 20. Tá? E eu já explicando, no meu caso, por que eu não coloquei o laboratório para a turma do primeiro ano, porque um dos objetivos do laboratório é estar integrado com o semestre, com as disciplinas do semestre. Então, o meu laboratório é um laboratório que vai trabalhar com a questão de endividamento e que não é um tema próximo do primeiro semestre. Então, é um tema mais próximo dos alunos. Tem que ter algumas percepções, vão estar mais maduros lá no terceiro semestre. Por isso que eu coloquei a proposta para eles. Agora, outros professores fizeram propostas que vocês podem se interessar mais, que está mais adequado nesse momento. Então, esse é um dos objetivos. O laboratório ele não deve ser uma aula, né? Ele não é uma aula, ele é uma experimentação, uma atividade. O nosso objetivo, né, que é integrar, que isso está no PPP, eu tirei do PPP, viu, gente? Integrar a teoria e a prática. Ele tem esse diálogo com as disciplinas do semestre correspondente, metodologias participativas e subsídio para atividade de pesquisa e extensão articulada a demandas regionais. Por exemplo, no semestre passado, nós fizemos um laboratório, junto com a professora Flávia Trentini, que o nosso objetivo era aprender a fazer pesquisa empírica no primeiro semestre sobre a questão dos alimentos e, no segundo semestre, escrever um artigo. E foi isso que a gente fez. Então, todo o laboratório, todas as nossas reuniões foram reuniões... Já estou terminando. Foram reuniões que tinham essa proposta. No final, a gente ia escrever o artigo, escrevemos, e agora a gente já está lançando... Fizemos um evento e estamos lançando agora os anais do evento com a publicação do artigo escrito em conjunto
com os alunos, a partir de uma pesquisa que nós fizemos no primeiro semestre. Então, esse é o objetivo do laboratório, sabe? É experimentar temas que não estão na grade, né? Como no nosso caso de direito à alimentação, que não estão na grade, experimentar, trabalhar de forma prática com os alunos. E isso vocês vão ver na próxima quarta-feira, a apresentação dos trabalhos, das propostas dos professores, e vão escolher a proposta que mais interessar, tá bom? Então, era isso. Não se esqueçam de ouvir na quarta-feira e de se inscreverem na quinta, tá? Aí, agora é a sua vez. As propostas, elas podem ser alteradas ao longo do curso? Ou a partir do momento que eu me inscrevi, eu vou ter que seguir ela até o final? Bem, o Rafael tinha que estar aqui para falar, né? Porque então, exatamente, dependendo do caso. A verdade é que é difícil mudar, não é tão simples assim a mudança, mas não dá para o aluno ficar escolhendo, sabe assim, começo hoje, amanhã eu não gostei, mude de professor, não dá muito, isso não é muito possível, não. Mas é claro que uma ou outra adequação você ainda consegue, tá? Mais alguma dúvida, gente? Se vocês quiserem também, lá no site, vocês vão ver. Eu não olhei hoje, né? Mas não tinha as propostas dos professores até recente, né? Sexta. Acho que vai entrar hoje. Só estava as do ano passado. Mas vocês podem dar uma olhadinha, procurarem antes da quarta-feira, acho que até quarta já está lá, com certeza. Vocês olhem e dão uma olhada nas propostas do laboratório, para você já saber mais ou menos o que você vai escolher. E aí, na própria quarta, vocês vão ter contato com os professores que vão fazer os laboratórios. Aí já podem perguntar, já esclarecer, né? E fiquem... vão apresentar e ficam, já conhecem os professores e já se apresentam. Tá bom? Mais alguma dúvida? Então, eu quero terminar... por favor, assinem a lista. A Gisele está pedindo, assinem a lista. E da minha parte, quero realmente dar os parabéns para vocês. O dia foi longo. E obrigada por vocês estarem aqui. Muitos dias serão longos aqui. Muitos dias. Serão 5 anos bastante puxados. Tá? Mas, no final, fica tudo bem. É isso? Quem vai fechar? Bom, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma intervenção? Sobre a visita do assentamento. Mário lá. Qual vai ser assim, a programação lá, exatamente? Então, a gente vai ter um ônibus que vai sair aqui da faculdade, a gente vai até o assentamento, que ele fica mais ou menos uns 10 quilômetros aqui da faculdade. Né? Para quem é de São Paulo, isso é nada, né? Mas aqui é uma distância bem grande, em Ribeirão Preto, né? Quase fora da cidade. No assentamento, a gente vai conhecer os lotes, porque nesse assentamento está sendo realizado um projeto de agrofloresta. Né? Falar um pouquinho aqui para vocês, se vocês olharem o símbolo aqui da faculdade, vocês vão ver que no símbolo da faculdade nós temos 2 itens do agronegócio que está por trás. Agro é tudo, né? Agro é pop, né? Agro é FDRP, né? Vocês vão ver que aqui a gente tem o café e a cana, né? O café e a cana, muito provavelmente, são os responsáveis pela existência de Ribeirão Preto, né? Ali, ó. E uma espada para cortar cana. Não, uma espada para cortar e uma balança, né? Para pesar. E você coloca tudo isso na mão de uma deusa cega, né? Uma deusa vendada, né? Só pode dar isso mesmo, né? O problema, assim, o café, a história de Ribeirão Preto, né? A própria faculdade está aqui numa antiga fazenda de café, de um barão do café, o Schmidt. Isso aqui tinha 300 hectares, né? A maior parte disso aqui é reflorestamento, se vocês forem olhar o campus aqui de Ribeirão Preto. E agora, 86% da superfície de Ribeirão Preto, do município inteiro de Ribeirão Preto, é tomado por cana-de-açúcar, né? Se vocês viajam de carro por São Paulo, vocês devem ter visto que a partir de um determinado momento da viagem você não vê outra coisa a não ser cana.
Às vezes você vê eucalipto também, né, que é outra monocultura que tem bastante, né? E embora a cana e o café tenham sido responsáveis pelo desenvolvimento aqui da cidade, pela riqueza da cidade, que se vocês forem no quadrilátero central ali da cidade, vocês vão ver o Teatro Pedro II, né, o Palácio Rio Branco, a nossa prefeitura. Vocês vão... isso tudo foi muito responsável por esse desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, isso também significou uma tremenda degradação ambiental, né? E quando a fazenda onde foi feito o assentamento foi desapropriada, a fazenda estava absolutamente abandonada, né? A monocultura, a terra nua, e o que cresceu ali foi apenas mato, né? Apenas capim, né? E toda aquela região que, historicamente, aqui a gente está numa região que era uma Mata Atlântica de transição, né, como eles chamam, né, transição para o Cerrado, aquilo estava absolutamente degradado, a terra exposta, né, onde não tinha mato, o que tinha era terra exposta. E o assentamento ele tem um projeto hoje de reflorestamento via agrofloresta. Então, eles têm uma produção de alimentos orgânicos, certificados, que são orgânicos, através do sistema agroflorestal, em que você utiliza uma planta para fazer o controle biológico de pragas de outras plantas. Você planta, não são as coisas separadas, as coisas são misturadas, os canteiros são intercalados, eles plantam árvores frutíferas, e vocês vão conhecer o impacto disso. Assim, os lotes que fazem parte do projeto, tem os lotes que estão em implantação, que o que você vê é a terra arrasada, né, no começo, e aí você tem os lotes já implantados em que você praticamente não reconhece um lugar e o outro, né? Então a gente vai conhecer isso e como que esse movimento se organiza, a gente vai conhecer as lideranças desse movimento, e no final eles vão oferecer um lanche para a gente, daí a gente volta para cá, né? Essa vai ser a visita na sexta-feira, né? Recomendo bastante, não é uma visita que seja muito fácil de organizar, né? Ela logisticamente ela é uma dor de cabeça para a gente, mas é a segunda vez que a gente visita o assentamento. E eu acho que é importante para vocês terem esse contato também. Então, aqueles que tiverem disponibilidade aí na sexta-feira, a programação é essa. A gente sai daqui às 8h30, volta ao 12h30. Alguma outra dúvida? Não? Estão alguém com medo de levantar a mão para depois... Vamos lá. Então tá bom. Obrigado, pessoal. De novo, bem-vindos. Aproveitem, né? Comemorem. E amanhã a programação segue de manhã. Um abraço.